Olá, meus queridos alunos do nono ano. Essa aula é para vocês. A gente vai falar de Primeira Guerra Mundial. Veja bem, Primeira Guerra Mundial. Ainda não é aquela Segunda Guerra Mundial que vocês tanto querem, mas a gente vai chegar lá. Bem, essa Primeira Guerra Mundial, ela acontece ali entre 1914 e 1918. E ela é gerada, entre outros motivos, também pelo imperialismo selvagem que crescia cada vez mais, fazendo com que as nações poderosas brigassem entre si. A Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a França brigavam por zonas de influência, principalmente na África. Ali no norte da África, o negócio ficou feio. A briga entre essas nações por áreas de influência ali no norte da África. E a gente tem outros fatores, como por exemplo o nacionalismo sérvio, a crise nos Balcãs. A gente tem uma situação onde a Alemanha estava disposta a brigar, a declarar guerra com outros países europeus para conquistar novas áreas de influência. Então a gente tem todo um cenário aí com cheiro de pólvora no ar. Qualquer fósforo riscado causaria uma grande explosão. E foi isso que aconteceu. O estopim para que essa guerra eclodisse, o pontapé inicial para a guerra, foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. O arquiduque Francisco Ferdinando foi fazer uma visita às suas colônias, se é que a gente pode chamar desse jeito, na Sérvia, mais precisamente. Ele foi até a Sérvia, que estava dentro desse pan-eslavismo, desse nacionalismo sérvio, de formar a grande Sérvia, mas, no entanto, estava ali ligada, era uma colônia do Império Austro-Húngaro. Quando ele faz essa visita, desfilando em carro aberto, ele é assassinado, ele e a esposa dele, a Sophie, são assassinados por um grupo de pessoas separatistas que queriam a separação do Império Austro-Húngaro e a formação dessa grande Sérvia. E esse assassinato ele gera uma verdadeira reação em cadeia. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, declara guerra a Sarajevo, né, onde foi o incidente, a Sérvia. Os russos que defendiam esse pan-eslavismo, defendiam essa formação do grande Estado sérvio, eles entram no conflito. Olha, se vocês mexerem com eles, vocês estão mexendo comigo também. A Rússia entra na guerra. A Alemanha, que estava doida para conquistar áreas de influência, ela também entra no conflito. E aí a Alemanha entra no conflito, ela tem dois inimigos clássicos nessa época, França e Inglaterra, que também entram no conflito. E aí você tem um grande conflito global, certo? Onde as principais nações imperialistas do mundo, as principais potências estão envolvidas ali na guerra. Você tem um bololô danado, você tem um conflito e a guerra começa. Com a guerra começando, a gente tem a divisão em dois grupos. A gente tem a Tríplice Entente, que era um grupo formado por Inglaterra, França e Rússia. Estavam ali, formaram uma aliança. A outra aliança era a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Esses dois pontos, essas duas alianças antagônicas, elas começam a brigar entre si. E a guerra começa com, primeiro, de um jeito velho de se fazer a guerra, porém com novas tecnologias de guerra. É o que a gente chama de guerra de movimento. Logo ali em 1914, eles foram guerrear do jeito que se guerreava há séculos atrás, do jeito que tinha sido a última grande guerra. Aquela coisa de trocação, um contra um, uma porrada comendo ali. Só que eles estavam acostumados a dar um tiro, recarregar a arma, dar outro tiro, e a gente já tinha ali armas de repetição. Então, a guerra foi extremamente sangrenta. Eles, peraí, para tudo, não dá para guerrear assim, desse jeito, vai morrer muita gente, a gente tem que arrumar uma outra tática e tudo mais. E aí começa a segunda fase da guerra, já ali em 1915, final de 1914, que é a Guerra de Trincheiras.
Nessa guerra de trincheiras, eles cavam buracos pelo chão, eles colocam sacos de cimento, sacos de areia para se esconder ali atrás. O grande lance dessa fase da guerra era você ganhar posições. Você ficava na trincheira, atacando o seu inimigo, até vencê-lo de alguma forma e ocupar o lugar desse inimigo. Essa guerra foi arrastada, essa guerra foi demorada, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram mutiladas, muitas pessoas ficaram doidas da cabeça por estar naquela situação de guerra. E aí vem a terceira fase da guerra, que é uma nova guerra de movimento, agora com a inclusão de carros blindados e até de aviões. Nessa nova fase da guerra, a guerra fica dinâmica, ela fica rápida. E aí, vários países vão começando a deixar a guerra ao mesmo tempo em que os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos eles foram fiel da balança por dois motivos. Primeiro, porque eles guarneciam com produtos industrializados, comida, roupa, enfim. Eles guarneciam principalmente Inglaterra e França. E aí, eles sabiam que a Inglaterra e a França não tinham dinheiro para pagá-los. Entretanto, eles esperavam que houvesse um pagamento depois da guerra. Só que eles estavam vendo que a guerra estava matando muita gente, eles estavam vendo que a guerra estava cada vez mais sangrenta e eles corriam o risco de não receber. Quando eles sofrem um ataque alemão, navios alemães derrubam navios americanos, eles decidem entrar na guerra do lado certo da Entente, do lado da Inglaterra, da França e da Rússia. Ao mesmo tempo que a Rússia decide sair do conflito porque está resolvendo questões particulares ali numa revolução que está acontecendo na Rússia naquele exato momento. Começa ali em 17, 18 e é justamente o momento em que os Estados Unidos entram na guerra. A Rússia assina um pacto de paz, de não agressão e tudo mais e sai do conflito. Os Estados Unidos eles entram, certo? E começam as ofensivas. A guerra começa a ficar dinâmica novamente. Os Estados Unidos eles entram numa guerra onde todo mundo já estava meio que cansado, debilitado. O povo alemão já não aguentava mais a guerra. A Alemanha vai às eleições e elege uma república, a República Weimar. Essa República Weimar ela é uma república que assina o armistício, assina a rendição da Alemanha. E quando a República Weimar ela assina essa rendição, os países considerados vencedores da guerra, eles se reúnem em Versalhes e assinam e obrigam a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes, que, entre outras coisas, obrigava a Alemanha a não ter mais exércitos, obrigava a Alemanha a pagar uma indenização milionária com valores absurdos, até para os dias de hoje, imagina na época, aos vencedores. A Alemanha ela sai humilhada desse tratado. Esse tratado era mesmo para deixar a Alemanha numa situação vexatória. E aí o que acontece? Essa República Weimar ela vai levando o povo alemão até que surge um partido que toma de assalto o governo na Alemanha. Isso já em 1933, depois que não só a Alemanha mergulhou numa crise profunda por assinar o Tratado de Versalhes, mas como o mundo inteiro já estava sofrendo com as crises econômicas, como a crise de 29. Então, em 1933, o partido nazista ascende ao poder, ele toma de assalto o poder na Alemanha, certo? E começa a fazer algumas mudanças pautadas num autoritarismo, num governo ditatorial. Mas essa é uma outra história que a gente vai contar na nossa próxima aula, certo? Um beijo e um queijo para vocês. Façam as atividades que estão propostas naquela folhinha que eu mando para vocês também. E nos vemos assim que possível. Tchau, tchau.